Você já percebeu que um tom de voz, uma palavra, uma forma de conexão pode mudar totalmente a forma de conexão com a outra pessoa? Então, é sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje, que estamos trazendo aqui uma pessoa maravilhosa, que entende um pouquinho mais do que eu sobre esse processo da comunicação, que é o Átila Eugênio, que é alguém que já passou pela TV, Sim. que agora deu uma guinada e uma mudada aí para falar de comunicação de uma outra forma. Então ele anima corridas, ele criou o Dia do Corre, que é algo para movimentar as pessoas através da corrida. E também ele faz podcast e ele faz algumas outras coisas. Falador, né? É, né? O falador? Falador. Que legal, né, gente? Seja muito bem-vindo ao Café, Átila. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa trajetória, né, desse processo da comunicação. Sueli, eu que agradeço poder estar aqui com vocês, tomando esse café, né, podendo conversar do que acho que eu agradeço a Deus todos os dias, que é o dom da comunicação, mas principalmente, mais do que o meu dom, o meu trabalho, são as conexões que a gente faz pelo caminho. Então eu fico muito feliz, né, da gente que se conheceu através da corrida, hoje poder estar aqui sentado, tomando um café e escutando você e também batendo esse papo, para mim é uma alegria muito grande. Ai, nós que agradecemos. Seja muito bem-vindo ao café. E tá uma delícia esse café aqui, né? Você viu que lindo? Olha só. Gente, esse ambiente, vocês estão vendo esse ambiente, é do Aioli, e esse ambiente aqui é maravilhoso. E com essa proposta do café, da gente levar o café para fora do nosso ambiente interno, hoje a gente está aqui e eu gostaria muito que vocês também viessem prestigiar o Aioli, que abre para o café da manhã e para o almoço, e é maravilhoso. A gente vai deixar aqui embaixo depois o Instagram, todos os dados para vocês. Eu gostaria muito que vocês prestigiassem também. A pergunta que não quer calar. Pode comer? Claro, é de verdade. Não, então vamos se deliciar também. Comunicar bem parece algo natural para você, né? Mas o que ainda te desafia nesse processo? Então, acho que esse comunicar bem vem muito da minha infância. Eu, fazendo sempre uma avaliação da minha trajetória, por que eu sou falador, comunicador, por que eu consigo me expressar bem. Eu sou filho de um pai representante comercial, minha mãe professora, e por conta da profissão do meu pai, nós mudamos muito de cidades. Eu não sei quantas escolas você estudou, mas fazendo as contas com a minha mãe, foram 15 escolas. Nossa! Mas não é porque eu reprovava não, pelo amor de Deus, nem porque eu era expulso, mas é porque a gente mudava muito. Então teve ano assim, por exemplo, vou dar o exemplo de 99. Em 98 eu terminei estudando em Várzea Grande, no Mato Grosso. Em 99 eu fui para uma escola em Cuiabá, porque nós mudamos para Cuiabá. No meio do ano nós mudamos para Sinop, eu estudei numa outra escola. E na virada do ano seguinte eu já estava iniciando em outra escola. Então tinha a questão da mudança, mas também tinha a questão da avaliação da minha mãe, que aquela escola, eu poderia ir para uma outra escola, ou às vezes eu ia para a escola que ela dava aula. Então tinha muito disso. E quando eu chegava num ambiente novo para mim, Sueli, eu falava assim, ou eu fico quieto na minha, sentadinho no fundo da sala, ou eu vou descobrir novos amigos, vou conversar com as pessoas. E nesse momento, então, eu me lançava, conversava, eu aprendi a tocar violão, então era um socializador ali também, né? Então, para mim era uma experiência muito legal quando eu chegava numa escola, porque a novidade é bacana, né? Sim. Depois eu já caía na mesmice ali, mas graças a Deus já tinha feito amigos ali. Então, desde muito cedo eu fui obrigado a falar, a me comunicar. E quando você fala o que eu tenho de desafio, a partir de então da minha trajetória, eu na escolha ali da faculdade, seguindo o conselho da minha mãe para eu fazer jornalismo, que eu iria conhecer o mundo, e de fato já conheço o mundo, conheço o Paraguai e a Bolívia. Olha, muito bom, né? Não, mas seguindo o conselho dela, ali eu passo a trabalhar, me desenvolver, a buscar a formação, que eu acho que por mais que hoje nós estamos num mundo acelerado, a formação acadêmica é valiosa, né? Tem a sua referência, tem a sua importância. Eu passo a trabalhar, portanto, na área da comunicação, e hoje, né, aos meus 39 anos, o que ainda eu tenho de desafio? Eu acho que é a questão de profissionalizar ainda mais isso, porque durante todo esse meu processo, ou eu valei por me comunicar, ou eu tive que falar através do trabalho, mas comunicando através das plataformas, dos veículos que eu ainda represento. Mas
O desafio maior agora é profissionar para que essa fala que eu consigo ter, essa comunicação que eu consigo ter natural, ela possa chegar, de repente, em você, possa chegar no empresário, possa chegar em alguém que queira, né, ter também ter essa naturalidade. Então, eu quero profissionalizar isso. Acho que esse é um grande desafio que eu tenho, de fazer com que o que eu sei possa chegar da melhor maneira para o próximo, de uma maneira ainda mais profissional. Isso me desafia muito. E sabendo que hoje, assim, comunicação, eu falo, né, e eu venho, você sabe, eu tenho 1000 funcionários hoje, né, e comunicação é sempre o nosso desafio. Então, eu também vejo muito isso, porque a gente fala assim, cara, como que você consegue realmente chegar nas pessoas? E isso eu tô falando internamente mesmo. Então, para mim, ainda a comunicação acaba sendo o grande desafio que a gente tem. E eu acho que isso seria uma coisa muito legal, sabe, de fazer esse trabalho em conjunto com as empresas, onde a gente pudesse realmente trabalhar as pessoas para que a comunicação que nós gostaríamos que chegasse realmente não só fosse um meio, por exemplo, de escuta, vamos dizer, mas realmente de conexão, sabe? Eu brinco assim quando as pessoas me perguntam, né? Eu te conheço de algum lugar. Aí eu falo assim, mas é porque eu fui na sua casa. Aí a pessoa olha assim, você foi na minha casa? E a pessoa sem me conhecer ainda, sem saber de onde me lembra. Uma vez eu fiz essa brincadeira com um rapaz que tinha me perguntado isso, e eu fui subindo a escada com ele assim, e ele me olhando, ele no final ele falou assim, rapaz, mas você pro piscineiro tá tão diferente. Aí eu falei assim, não, é que se você ligou a televisão da sua casa, eu entrei na sua casa porque você deixou eu entrar. Então, eu acho que a comunicação, ela precisa ser assim, da gente ser de casa das pessoas. E isso vai muito para a questão da empresa, porque a gente tem um tabu para quebrar, que é muito difícil, que querendo ou não é a resistência do líder para os seus liderados, né? Então, quando a gente vê a postura do líder conversando, comunicando, passando, é naturalmente que a gente ainda se remete ao passado, onde é o chefe falando e os subordinados recebendo a informação. Agora, quando a gente trata a comunicação como algo leve, algo de maneira acessível e principalmente de proximidade, do expor às vezes as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, mas tentando trazer que esse colaborador também entenda que esse meu ponto fraco só vai ser melhorado através da parceria, da colaboração deste servidor. Então acho que a gente consegue ter um pouco mais de conexão e juntos pegar na mão e falar assim, vamos em frente, porque eu preciso de você. Sem você eu não consigo, mas ao mesmo tempo eu preciso estar aqui numa posição de liderança, de destaque, para te fazer vir comigo, porque senão você vai ficar aí, eu vou ficar aqui e nós não vamos para lugar nenhum. Então acho que essa é a grande questão da comunicação que eu enxergo para a gente poder ser de casa para essa pessoa. É óbvio, precisa ter o respeito? Precisa ter a hierarquia? Precisa. Mas a gente também precisa buscar ser mais humano na parte da comunicação. E você falou que você entrou na casa da gente, né? Sim. Eu te conheci assim também, pela TV. E o que você trouxe de aprendizado desse seu tempo de comunicador na TV que você carrega com você até hoje? Pois é, são 20 anos já trabalhando com televisão, né? 2 décadas nesse ano de 2006, em julho, completando essa marca. E a televisão me mostrou algo muito sério, que a gente precisa ter respeito com quem está do outro lado. Então, quando a gente precisa ter respeito com quem está do outro lado, é saber que, através da imagem que a gente está aqui conversando, essa imagem, essa fala, o que eu disser aqui, se eu disser uma mentira, isso vai se propagar. Então, o compromisso com a verdade, o compromisso com o respeito com as pessoas, às vezes a gente se depara com situações tristes, com situações até mesmo de extrema violência. Então, eu preciso ter esse jeito de falar, de passar essa mensagem. Então, toda essa vivência na televisão, que é um canhão de voz mesmo, o que eu falo aqui chega para milhares de pessoas do outro lado. A internet a gente sabe que tem esse poder também, mas a televisão também é absurdo isso. É absurdo. Então, tudo isso eu trago para minha realidade, essa ética em você saber o que você vai falar, como falar e principalmente para quem falar, porque não adianta eu ser um entendedor de economia, ser o melhor, o mais crânio, vamos dizer assim, da área, se eu não souber conversar com a Dona Maria que está do outro lado. Então, tudo isso foi me trazendo a maneira como eu converso e principalmente a verdade que eu levo. E Átila, você deu uma guinada assim, né, de 360. Foi. Saiu da TV, né, como você está dizendo, um canhão, e resolveu ir para o universo da corrida. Inclusive, né, gente, vocês não sabem,
mas o Átila criou o Dia do Corre. Pois Dia do é. Corre. Fala um pouquinho pra gente sobre isso e dessa guinada que você deu, essa mudança. Acho que tudo na vida a gente precisa encarar se a gente está plenamente feliz, né? Se sentindo desafiado e principalmente se a gente tem coragem, né? Então, eu preciso, antes de qualquer decisão, eu preciso conversar com Deus. Então, o meu Deus, que é muito próximo, que é meu amigo, que é meu pai, né? Em várias conversas eu falava assim, poxa Deus, eu queria me desafiar em algo novo, né? E em oração, entregando, eu falava assim, eu tenho certeza que um caminho vai chegar, uma hora, né? Uma luz vai se acender. E foi nisso. E eu tenho um amigo meu relacionado a eventos, e eu falei para ele um dia, eu vou narrar uma corrida sua. E tudo na vida, Sueli, eu não sei se você enxerga dessa maneira, mas eu enxergo nessa vertente. A gente tem um lado da curiosidade ou da dificuldade. Então, vamos dizer, a Sueli hoje quis proporcionar esse café, ou seja, um podcast, né, melhor dizendo, pela curiosidade de querer se desafiar, né, como apresentadora de um podcast, ou às vezes pela dificuldade, porque precisava criar um projeto novo, até por conta da rentabilidade, de alguma maneira, não sei, mas existe a curiosidade e existe a dificuldade. E a corrida, ela me pegou dessas duas maneiras, porque eu falei assim, poxa, eu queria ter um novo caminho profissional, mas eu queria me desafiar algo que eu pudesse entregar isso. E foi quando eu conversei com esse meu amigo, e aí, um ano depois, eu falei pra ele, agora acho que eu tô animado pra narrar. E ele falou, então tá, pode vir já. E nessa época que nós estamos, com essa exibição do podcast, completaram-se 3 anos que eu narrei a minha primeira corrida. E desde então, o que eu percebi quando eu comecei a narrar as corridas? Que fui sem referência, eu sabia que eu tinha que dar os recados, que eu tinha que dar a largada, que eu tinha que receber os corredores, que eu tinha que fazer a premiação. Então, para tudo isso, é um pouco de cerimonialista ali, é um pouco de narrador, é um pouco do comunicador, então entra um pouco também do jornalista que vai entrevistar o vencedor ali, o organizador. Então, colocando tudo isso, figura a minha posição de comunicador das corridas. E a partir de então, eu passei a narrar as corridas, e o que eu senti de mais importante, os corredores, eles estavam ali chegando exaustos e sempre os primeiros sendo valorizados, que é natural na vida. Sempre quem está em destaque acaba ganhando mais glórias, né? E eu falei assim, poxa, mas a última pessoa que está chegando, ela também merece o nosso carinho. Ou então aquela pessoa que está chegando chorando ali, eu não vou falar nada para ela. E aí, Sueli, pedindo, né, a unção do Espírito Santo para me conduzir nas palavras certas, é onde eu consigo acolher esses corredores que chegam, que conseguem viver conquistas pequenas, porque o cara que correu 5 quilômetros e venceu, ele correu 5 quilômetros. A pessoa que chegou em último ou em penúltimo, ela também correu 5 quilômetros. Então ela é a vencedora no mesmo trajeto, no mesmo percurso. Então isso para mim tem muito valor e eu faço questão de acolher. E a partir do momento que eu fui acolhendo isso tudo e vivenciando as rotinas das corridas, nos domingos, nos finais de semanas, a gente entende que a corrida, ela tem sim o seu poder aquisitivo, você tem que pagar para estar presente ali, para você correr, para você receber a sua medalha. Mas a gente sabe que hoje o mundo está cada vez mais comercial, mas a gente está também deixando de perder a sua essência, principalmente nessa área da corrida, porque ficou algo com um relógio, com o celular, com o tênis, com o short. Poxa, mas e a essência da corrida? O correr por correr. E foi nisso que eu me juntei a alguns amigos, que ainda eram da época da adolescência e que também por uma inspiração divina Deus nos colocou para nos conectarmos, e assim a gente fundou o Dia do Corre na companhia da Sandra, do Heriberto, da Camila, do Jackson, para que a gente pudesse garantir à comunidade, seja ela de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, um dia, né, no mês, que as pessoas pudessem ter essa prática esportiva através da corrida na sua essência, apenas correr. Mas aí, eu pergunto para você, Sueli, hoje nós estamos aqui no meio da semana, se você quiser começar um desafio, uma dieta, uma atividade física, que dia que você vai começar? Hoje. Não, hoje não, hoje não dá, a gente tá aqui conversando. É hoje. Não, mas geralmente a gente se programa para segunda-feira, não é? Sim, segunda-feira. E aí a gente se programa, de repente, assim, dia 27, não, vou deixar para o início do mês. Isso. Então, o Dia do Corre vem exatamente com essa proposta, na primeira segunda de cada mês, para que a gente possa se desafiar as pessoas a iniciar uma prática esportiva, para que elas possam ter um dia diferente, e
as pessoas até acabam confundindo o que é uma corrida, acaba sendo muito mais um treino organizado com cara de corrida. Então é um momento onde a gente tem para mobilizar a cidade. Nós já estamos com edições, as mais recentes, com mais de 2.000 pessoas reunidas, né, num determinado ponto da cidade, onde a gente vai correr ao redor daquela região por 5 quilômetros de maneira organizada, com carro de som, paredão, música animada. As pessoas vão para se divertir, para ter um dia do corre, seja para quem está começando, para ter essa experiência do que é a corrida em coletivo, e quem já corre, para ter uma corrida mais leve, mais tranquila, sem preocupação com o tempo, com marcas e também com a necessidade de buscar uma medalha. É para você viver um dia do corre, um dia da corrida. Olha que delícia, parabéns. Obrigado. E o que você, tudo isso que você falou pra gente, o que diferencia que você vê uma boa comunicação de uma comunicação que realmente conecta e transforma as pessoas? Vamos usar então o exemplo da corrida, né? É fato que ali, Sueli, por dia, por corrida, eu tenho um network ali com 300, com 500, com 1.000 pessoas, no dia do corre com 2.000 pessoas. Eu estou comunicando com aquelas pessoas diretamente num evento. E o que transforma numa comunicação para que aquelas pessoas possam querer voltar? Para que aquelas pessoas parem para me escutar? É a maneira como a gente vai atingi-las. Então, eu não posso chegar e ditar a regra. Ei, pessoal, atenção, e não sei o que, tal. Mas eu posso fazer com que elas parem para me escutar com artifícios e artimanhas. Então, assim, eu sei que aquelas pessoas ali, elas estão ali porque elas vieram para correr. Então, aonde que eu pego, eu gosto muito de tocar os corações, eu fazer com que ela se sinta tocada. De que maneira? Por exemplo, quem aí hoje vai vencer o desafio de correr 5 quilômetros? É nessa hora que a pessoa pega essa informação, ela acolhe no coração e ela coloca desejo nisso. Eu vou. Então dá um grito pra mim. É nessa hora que a pessoa devolve a resposta. Ali eu já senti que ela tá comigo. E se a pessoa não tá comigo, é onde eu vou buscar para que ela esteja comigo. Gente, eu não escutei. Não é possível que você saia de casa para me dar uma resposta como essa. Ou para ficar em silêncio. Quem aí quer ou vai hoje se desafiar e vai vencer o percurso de 5 quilômetros? Aí a pessoa fala, eu vou. E é nessa hora que tem muito a ver também com a mensagem que eu deixo antes das corridas, Sueli. Porque quem tá ali, tá vivendo uma dor, tá querendo vencer essa dor, tá com vários problemas, ou então vai para se desafiar porque quer bater o recorde pessoal. E é onde eu tento trazer sempre uma mensagem antes das provas, né, nas corridas, de incentivo, de tocar o coração. Então, e isso nas mais adversidades. Esses dias eu estava numa prova que acabou a energia, a gente estava no meio do mato, em Bodoquena, não tinha nada para fazer, eu olhei o barro, olhei uma pedra, eles iam correr uma corrida de trilha de 21 quilômetros, eu falei assim, cara, eu preciso tocar o coração dessas pessoas. Foi onde eu juntei o barro ali, peguei uma pedra bem grande, coloquei no meio, e eu falei com eles, ao som da voz, dizendo que eles estavam preparados ali, como uma rocha firme, né, prontos para o desafio, mas que na corrida de trilha, com chuva, com frio, com lama, eles iam se despedaçando, eles iriam ali se fragmentando e tudo poderia acontecer, tombo, queda, machucado, dor, choro, mas que a essência deles, aquela pedra firme, valiosa ali, essa pedra seria o coração delas e que elas continuassem firmes ali, porque o propósito é valioso, mas principalmente a recompensa é melhor ainda quando cruza a linha de chegada. Então, é esse tipo, quando a comunicação toca o coração, pra mim, quando eu consigo tocar o coração, é que pra mim deu certo e eu consigo transformar alguém que tá do outro lado. Não dá pra ser morno, né? Ah, não dá, principalmente na corrida. Então, assim, eu já tive experiência recente agora, né? O podcast é atemporal, mas no último domingo eu comecei a fazer a contagem, ninguém contou comigo, eu falei, vamos lá, contem comigo, sim. Eu falei, não, para. E tinha telão, tinha luz na contagem. Eu falei, não, volta tudo. Se não for pra você largar comigo, se não for pra você dar o start nisso, esquece. Então todo mundo, mão pro alto, eu faço as pessoas fazerem o 5, contem comigo, 4, deixo eles em silêncio, até no 1, pra gente poder largar e dar início a uma nova jornada. Olha. Que lindo, Sueli. Maravilhoso. Obrigado, Elton. Obrigada, Elton. Obrigado. O papo tá incrível, mas vamos pro nosso último gole. Mas já? Ah, então, né? Tão bom. Se você pudesse dar uma dica de milhões para quem quer se comunicar melhor no trabalho, nas redes, na vida, o que você daria de dica para nós? Sueli, eu acho que assim, né? Eu busco muito o que eu falo, às vezes quando as pessoas me elogiam, querem fazer algum comentário, eu falo do fundo do coração para a pessoa assim, eu tô aprendendo.
Porque a gente nunca chega na linha final, né? Pô, você é uma referência, uma inspiração para nós, 50 anos dedicando sua vida ao trabalho, né? A sua equipe hoje. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, mais do que falando para você, mas aprendendo com você também. Então, acho que a gente está nesse constante aprendizado. E mais do que aprender, a gente precisa também ser de coração. Então, eu não consigo fazer as coisas se não for para ter o meu coração ali, o que eu quero. E quando eu não faço de coração, é nítido às vezes. Mas a gente precisa fazer, né? Porque claro. a vida nos leva a alguns não faz caminhos. Só o que a gente quer, né? Mas quando a gente consegue colocar, ou pelo menos dar um toque, uma dica de algo relacionado, a gente precisa colocar o coração. Então, eu acho que é mais ou menos como essa panqueca aqui, né? A gente tem a vida, tem os problemas, mas quando a gente coloca um pouquinho do que a gente acredita que ser algo doce, saboroso pra gente, fica tudo melhor. Então, a dica que eu dou é exatamente isso. Se você puder ser, né, de verdade, colocar o seu coração e ser humilde o suficiente para querer aprender cada vez mais, com certeza você vai alcançar tudo que você quer, seja na rede social, seja na vida profissional e principalmente no convívio com as pessoas. Ai, obrigada. Gente, eu amei. E se você quiser realmente ter mais conteúdo, por favor, primeiro se inscreve aqui no canal e me siga no Instagram, @SueliAlmoas, para mais conteúdos como esse. Eu vou amar ter você aqui comigo e justamente com convidados tão maravilhosos quanto o Átila. Obrigada, Átila. Gratidão mesmo de coração. Tá? Eu que agradeço o café, a companhia aqui no Aioli. E mais do que isso, Sueli, a oportunidade da gente poder falar, se comunicar, né? Porque é tão gostoso a gente ter uma conversa assim. E eu espero que aqui o seu canal possa ter várias e várias conversas pra gente aprender e viver de coração. Gratidão, gente. Só alegria.